Estou ao lado do Coronel Hélio, que é o comandante da região sudoeste do estado de Goiás, e nós vamos falar sobre alguns episódios, incluindo, especialmente, se tratando de incêndio na zona rural, episódios que ocorreram aí há poucos dias e, infelizmente, com vítimas fatal. Isso aconteceu em um canavial em Cachoeira Alta, município de Cachoeira Alta, né? Bem próximo a São Simão. Coronel, quais foram as informações coletadas até agora? Bom dia, primeiramente. Olha, a gente soube dessa ocorrência por meio de grupos de WhatsApp, o Corpo de Bombeiros não foi acionado na época, e através dos grupos a gente fez contato de um incêndio em canavial na região de próxima a São Simão, em uma usina que estava fazendo a colheita da cana. As informações são que começou o incêndio em uma palhada próxima e devido... A palhada era de cana mesmo? Exatamente, a palhada de cana, devido à altíssima temperatura e ventos muito fortes. A umidade do ar também estava contribuindo? Tudo contribuiu. Então foi aquela fatalidade mesmo em que todos os fatores aí contribuíram para o incêndio, né? Umidade muito baixa, temperatura muito alta e ventos muito fortes. E sabe-se se esse incêndio começou por fagulhas de máquinas, rolamento, alguma bituca de cigarro? Já tem essa informação da razão do início? Olha, ainda não temos, está sendo feita perícia, né? Já foram colhidos os materiais para perícia. O que a gente imagina é porque é um fato até corriqueiro, né? Às vezes, dependendo da temperatura, a própria máquina, a colheitadeira, provoca um incêndio. Mas ainda não podemos afirmar com alta probabilidade de certeza que se foi uma ou outra coisa, né? Mas a gente trabalha com essas hipóteses, desde um incêndio provocado pelo calor da máquina ou até mesmo por uma fagulha, uma pituca de cigarro, uma causa elétrica, a gente não descarta. Coronel, ali naquele episódio tivemos 4 óbitos. Quais são as informações, as dicas para o funcionário e o trabalhador quando ele se vê circundado, ou porque a gente imagina que eles ficaram circulados pelo fogo? Foi exatamente isso que aconteceu. As dicas é o que a gente sempre repassa. Primeiro, procurar fazer a colheita, evitar o período do meio-dia às 3. Parece que foi por volta de 3 da tarde que esse incêndio ocorreu. Exatamente. Então não é por acaso. A gente sabe que existe no agronegócio hoje o tempo, é muito precioso, mas sempre que possível evitar a colheita nesses horários mais quentes do dia. Era um dia excepcionalmente quente, né? E tudo contribui depois para o fogo, porque esse horário também os ventos costumam ser mais fortes. Então evitar a colheita nesse horário, do meio-dia às 3, ter sempre caminhões-pipa próximos ao local, também tinha, e nem deu tempo de ser acionados os caminhões-pipa. E, principal e o mais importante, você ter uma rota de fuga pré-estabelecida. Caso aconteça, o pessoal fala, nós vamos sair por aqui. Essa rota de fuga poderia se tratar ali de uma colheita inicial, faz-se uma espécie de estrada dentro da lavoura, que é para que pelo menos amenize esse incêndio ali dentro. O que a gente aconselha é assim, limpe um caminho, faça a colheita em um determinado caminho, 1 ou 2 ou mais caminhos, e deixe aquilo ali preparado, orientado, conversa com todos os trabalhadores, deixa um ônibus à disposição. Caso aconteça, ele possa sair rapidamente. Uma via de fuga, de acesso e fugas rápidos. Essa é a orientação. Você mencionou ônibus. Já tem quantos? Porque ônibus, caminhões, colheitadeiras, já tem ali, o Corpo de Bombeiros já tem esse número de quantos foram queimados? Fabélia, ainda não levantamos esses números, mas pelas fotos que foram divulgadas, todos viram, né, que tiveram ônibus queimados, caminhões queimados, colheitadeiras queimadas. Esse quantitativo ainda não temos para passar. Mas então eu vou falar aqui, senhores, também assim, só de olhar ali, eu imagino que umas 10 unidades foram queimadas, entre tudo, né? Entre todos
equipamentos aí, maquinários, veículos, número meu, tá? Não vão aí depois falar que foi o coronel que falou, porque eles só passam, então assim, eles só passam números levantados mesmo. Então, é pelas imagens que chegaram, que a gente via queimando, que a gente via em alguns pontos. Aí você falou, né, de ter os pipas ali. As usinas normalmente têm. Os produtores naquela região, eu sei que eles são muito organizados, porque eu tenho um grupo só com produtores daquela região, que eles têm a Rota do Fogo, eles se comunicam muito rapidamente, e eu não sei mais ou menos quantos funcionários, quantas pessoas tinham ali naquele momento que começou. O senhor tem essa informação? Eram aproximadamente 30 pessoas, eram terceirizados, assim como você falou, a própria usina é extremamente organizada, já participou de treinamentos conosco. A gente tem o PAN, que é o Plano de Auxílio Mútuo, né, que é uma rede de contatos onde todos se ajudam, né, acontecendo o sinistro, todos correm para o lugar para se ajudar. Então, era o pessoal da usina, os brigadistas, esses sim eram muito bem treinados. A gente não pode falar pelos terceirizados, porque a gente realmente não tem essa informação, que foram efetivamente as vítimas, né? Mas um pessoal muito bem treinado e preparado, o pessoal da usina. Coronel, e em relação à área ali, vocês já têm qual foi o tamanho da área que foi atingida por esse incêndio? Aproximadamente 400 hectares de cana. Muita cana. E aí a gente fica nesse aguardo de investigação, de perícia técnica, porque precisa de tudo isso, né? Tudo isso, tanto a Polícia Técnica Científica quanto o Corpo de Bombeiro tem seus peritos, né, que são capazes de determinar as causas e até o local mesmo de onde começou. E fica, Fabélia, o nosso apelo. Nós estamos numa época em que já tem chuva, então, teoricamente, tinha uma certa segurança, mas as chuvas estão intermitentes, elas vêm, passa logo, vem um veranicozinho e secou novamente. Então, contribuiu também para a fatalidade. Então, fica o nosso apelo, durante a colheita, se possível, fazendo os horários, evitar os horários do meio-dia às 3, que é o período mais quente do dia, e ter rota de fuga pré-estabelecida. O treinamento tem que ser feito. Fala, pessoal, se acontecer alguma coisa, se vier fumaça, se vier fogo, todo mundo se reúne em tal lugar para a gente sair por tal rota. Isso tem que ser feito. É muito importante, porque principalmente em canavial, em lavoura, o vento leva o fogo para regiões muito distantes e, de repente, cerca a pessoa. O fogo ele não tem um caminho pronto. O vento leva ele para regiões distantes. E há de considerar também a velocidade que esse veículo vai ter condição de fazer, né? Porque às vezes o trabalhador pode estar numa colheitadeira, ela não vai ter uma velocidade que vai contribuir com a fuga dele. Sim, exatamente como você falou. Isso tudo tem que ser levado em consideração, né? A distância para chegar no local seguro, a colheitadeira a gente sabe que é um veículo lento, né? Então tudo tem que ser pensando aí na segurança do trabalhador. Infelizmente, tivemos aí 4 vítimas fatais, 3 foram hospitalizadas, 1 em estado um pouco mais grave, as outras 2 já tiveram alta. Então, fica o nosso apelo, o apelo do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros está à disposição para fazer, inclusive, treinamentos, né? Não só para as usinas, mas também para as empresas terceirizadas, para evitar tragédias como esta. Bom, e em relação a esse horário de colheita que o coronel menciona, em Lucas do Rio Verde, eu estou mencionando Lucas do Rio Verde porque eu sei que lá é assim. Não significa que outros municípios também não tenham aí a sua combinação, o seu acordo e muito bem cumprido. Em Lucas do Rio Verde, das 10 da manhã às 3 da tarde, não se faz colheita de milho, justamente para a prevenção. Houve um acordo com o sindicato rural, produtores todos, as empresas, e não tem colheita nesse horário, para que reduza os riscos, porque não significa também que não vai ter incêndios. Então, é só uma redução das possibilidades. Coronel, obrigada. Mas aqui, só para a gente finalizar também, foi uma cena assim, que impactou, né? Mesmo para aqueles que têm na sua rotina o trabalho de resgate, o trabalho de ver cenas ruins. Infelizmente eu não posso falar que é inédito para mim, com 28 anos de serviço, a gente já viu situações parecidas, mas não deixa, como você disse, não deixa de impactar, não deixa de chocar,
São pessoas, né, tem famílias que estão ali trabalhando e, de repente, acontece uma situação dessa. Da onde eu reforço o nosso apelo para o extremo cuidado com os trabalhadores para evitar tragédias como essa. Muito obrigada, Coronel. Isso ocorreu na quinta-feira, dia 19. Então, eu confesso para vocês, olha, eu tive aí em torno de uns 12 anos acompanhando policiais, fazendo matérias policiais, vendo muita coisa, mas quando eu não estive em loco neste episódio, mas quando eu vi, eu fiquei impactada. Foi uma noite que eu sei que eu não dormi bem. Então, ela, para nós que não vivemos isso no nosso dia a dia, ficamos muito mexidos. Então, deixa aqui o apelo do Sucesso no Campo para todos os cuidados, todas as preparações.